Agrícola Limitada, EPP. As comissões permanentes elaboraram pareceres favoráveis. O vereador Otávio Alves Garcia solicita a dispensa da leitura dos pareceres, que é regimental. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está em primeira discussão o projeto de lei. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei em primeira discussão e votação. O vereador Mandioquinha, com fundamento no parágrafo 6º do artigo 119 do Regimento Interno, solicita apreciação da matéria em segunda discussão na noite de hoje. Está em segunda discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei em sua segunda discussão e votação. O vereador Claudionor Risse solicita apreciação da redação final na noite de hoje. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a redação final. Projeto de lei número 96/2007, de autoria do senhor prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar acordo de cooperação com a Universidade Paulista, UNIP, para proporcionar estágio a estudantes do curso de enfermagem. As comissões permanentes, esse é da UNIP, 96/2007. As comissões permanentes, está no complemento, me informa aqui a diretora parlamentar. As comissões permanentes elaboraram pareceres favoráveis. O vereador Paulo Corrêa solicita a dispensa da leitura dos pareceres, que é regimental. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a dispensa da leitura dos pareceres. Está em primeira discussão o projeto de lei. Não havendo oradores, está em primeira votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei em primeira discussão e votação. Pois não, vereador Sebastião. Eu peço, por favor, professor, no parágrafo 6º do artigo 119, para ser votado essa noite ainda, por favor. Segunda votação. Muito obrigado, vereador Sebastião. Com fundamento é regimental, o pedido do vereador Sebastião Mandioquinha, está em segunda discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei em segunda discussão e votação. O vereador Mandioquinha solicita apreciação da redação final na noite de hoje. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a redação final. Em discussão... Quero justificar meu voto. Com justificativa de voto para o vereador Sebastião Rodrigues Oliveira Mandioquinha. Senhor presidente, é porque a gente foi até São José do Rio Preto várias vezes para ver esse problema desse estágio aí, que já faz uns 3 meses que está nessas situações aí de vir para a Câmara e não veio. Está quase acabando o ano e agora que a gente conseguiu esse estágio. Então, por isso que eu faço meu justificativo de votos, que eu falei com vários estudantes, inclusive, eu tenho meu filho que estuda lá, nós falamos com a coordenadora Daniele, para que transforme para Barretos, transfere eles para Barretos. Já faz 6 meses que estão fazendo estágio no Pio 12, sendo que é aluno de Barretos, que poderia fazer aqui nos nossos postinhos, no postão, enquanto eles ficam 3 dias fazendo estágio e 2 dias de prova técnica lá em São José do Rio Preto. Eles vão economizar nas situações financeiras e também nos estudos que pode ajudar a nossa cidade, são filhos de Barretos. É isso que eu tenho a dizer, senhor presidente. Muito obrigado.
Em discussão única, processo número 2740/2007, relativo ao ofício número 420/2007, de autoria do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barretos, que encaminha balancete referente ao mês de agosto de 2007. A Comissão de Finanças, Orçamento e Contas elaborou o parecer pela normal tramitação, deixando, contudo, a apreciação do mérito ao crivo do egrégio plenário. Está em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a prestação de contas em discussão única. Processo número 2741/2007, relativo ao ofício número 390/2007, de autoria do Instituto de Previdência do município de Barretos, que encaminha balancete referente ao mês de agosto de 2007. A Comissão de Finanças, Orçamento e Contas elaborou o parecer pela normal tramitação, deixando, contudo, a apreciação do mérito ao crivo deste plenário. Está em discussão o processo. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a prestação de contas em discussão única. Processo número 2759/2007, relativo ao ofício número 075/2007, de autoria do Serviço Autônomo de Estação Rodoviária de Barretos, que encaminha balancete referente ao mês de agosto de 2007. A Comissão de Finanças, Orçamento e Contas elaborou o parecer pela normal tramitação, deixando, contudo, a apreciação do mérito ao crivo do plenário. Está em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a prestação de contas em discussão única. Processo número 2792/2007, relativo ao ofício número 1053/2007, de autoria do senhor Prefeito Municipal, que encaminha balancete referente ao mês de agosto de 2007. A Comissão de Finanças, Orçamento e Contas elaborou o parecer pela normal tramitação, deixando a apreciação deste plenário. Está em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a prestação de contas em discussão única. Processo número 2867/2007, relativo ao ofício 245/2007, de autoria do Prefeito Municipal, que encaminha cópia do quadro da Receita Corrente Líquida do período de setembro de 2006 a agosto de 2007, relativo à Lei Complementar número 101/2000. A Comissão de Finanças, Orçamento e Contas elaborou o parecer pela normal tramitação, deixando, contudo, a apreciação do mérito ao crivo desse plenário. Está em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a prestação de contas em discussão única. Cadê o roteiro aqui para mim ver? Matérias do expediente,
o vereador Paulo Corrêa solicita o englobamento da matéria. O primeiro secretário procederá à leitura das proposituras e o vereador que desejar discuti-las deverá solicitar destaque. Então, está em votação o remanescente A. Deverá solicitar o destaque. Solicito ao primeiro secretário, o vereador Claudio Honor Risse, que faça a leitura dos requerimentos e das indicações e os vereadores que assim o desejarem façam os seus destaques. Relação de requerimentos apresentados nesta data. Número 1252, do Paulo Henrique Correia. Também o número 1253, do Paulo Henrique. 1256, também de Paulo Henrique Correia. O vereador Euripinho apresentou os seguintes requerimentos: 1257, 1258, 1259, 1260 e 1261. De autoria do vereador Sebastião Rodrigues de Oliveira, os requerimentos 1262, 1263, 1264 e 1265. Do vereador Otávio Alves Garcia, requerimento 1266. Do vereador Existo, 1267 e 1268. Do vereador José Francisco Abromes Iara, o requerimento número 1269. Do Lilico, 1270 e 1271. Do Otávio, novamente, o requerimento 1272 também. E, finalmente, o último requerimento do vereador André Luiz Rezec, de número 1273. Relação de indicação, somente uma indicação nessa noite, de autoria do vereador Claudio Honor Risse, 0162. Que número que é? Eu não sei quem pediu destaque igual. Eu não sei que número que é. 1273? Deu de pinho. Quem pediu destaque? 127. Não existe, mas aí fica complicado. Como que eu tiro o destaque? Eu não sei quem que pediu que número que é. Senhor presidente, agora está podendo pedir retroativo também? Vamos ver. O vereador Euripinho havia pedido aqui, só que foi difícil de saber quem é que tinha pedido destaque. Está em discussão os destaques. Requerimento número 1264/2007, de autoria do vereador Sebastião Rodrigues Oliveira. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o destaque no requerimento do vereador. Está em discussão o destaque ao requerimento número 1273/2007, de autoria do vereador André Luiz Rezec. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o pedido de destaque do requerimento. Em discussão, o requerimento número 1264/2007, de autoria do vereador Sebastião Rodrigues Oliveira. Vossa Excelência quer o projeto, vereador? Leitinho, né? Leitinho. Senhor presidente, meus senhores e minhas senhoras aqui presentes, em nome do Omar Cassinho, eu quero cumprimentar a todos da galeria. Meu grande amigo Mazinho. Senhor presidente, solicito esse requerimento, até porque os idosos acima de 60 anos estão
na filas do leite. Então eu quero saber qual a qualidade, a quantidade dos litros de leite que são distribuídos hoje nas unidades dos postinhos e também na saúde mental. Porque são 3 vezes por semana que eles pegam o leite. E saber também se a administração, quantos idosos são beneficiados, se existe fila de espera para participar desse programa e, em caso positivo, quantos estão esperando ainda. Viu, Paulo? Porque, segundo eu tive a informação, porque isso, André, o cara, para ter direito ao litro de leite, depois que falece um idoso, para ter direito a outro litro de leite. Eu acho um absurdo esse tipo de situação que anda acontecendo. Por isso que eu quero solicitar-se mais um pouquinho de atenção com os idosos, porque acima de 60 anos não são 60 dias, é uma vida. Que trabalhou agora esperando um litro de leite. O senhor tem a parte, vereador. Obrigado, vereador Sebastião Rodrigues. Eu parabenizo Vossa Excelência pelo requerimento, porque se fosse proposto pelo vereador André Rezec, ou pelo Lilico, ou pelo Paçoca, ou por mim, provavelmente seria rejeitado. Por Vossa Excelência, eu acredito que não. E posso antecipar a Vossa Excelência. Vossa Excelência está muito preocupado, vai ficar mais preocupado agora. Porque na saúde mental são atendidas, em média, 40 pessoas, 35 a 40 pessoas por dia. Por dia. E a saúde mental recebe 16 litros 3 vezes por semana. Não daria para cobrir um dia de atendimento normal. Isso é o que acontece há muitos anos já. Não é de agora, não. Vem acontecendo há muito tempo. E só acontece de haver alguém a mais vir a ser beneficiado se realmente morrer alguém. Eu fiz esse mesmo requerimento nos moldes um pouquinho diferente, perguntando para o prefeito quando é que viria um planejamento na mudança e do fornecimento de leite. Eu perguntei especificamente à saúde mental. Diz que não há. Vossa Excelência deverá responder mais ou menos esse mesmo tipo de resposta, que não há planejamento algum para vir a melhorar a condição de doação de leite à população, principalmente lá na saúde mental, que faz uso de remédios que são irritantes do estômago, e o leite serviria como uma forma de contemporização disso. Parabéns a Vossa Excelência, e tomara que o prefeito responda de uma forma diferente do que respondeu para mim, que disse que não fazia parte do planejamento da prefeitura fornecer leite à população carente. E se Vossa Excelência qualquer dia se dignar a ir lá na saúde mental, Vossa Excelência vai ver que são distribuídos 16 litros de leite na segunda, quarta ou sexta, ou segunda, terça e quarta. São 3 dias da semana, 16 litros. 48 litros por semana para uma população atendida na base de 240, 250 pessoas por semana. Obrigado. Eu que agradeço. Lógico, vontade. Eu também gostaria de parabenizar Vossa Excelência pelo requerimento, e realmente é o que o vereador Kiko diz. Se esse requerimento viesse alguém da nossa bancada, realmente não seria. E, além do que o vereador Kiko disse, houve também um problema agora que teve alguns meses que ficaram sem a distribuição. Alegaram até problema de licitação, então não estava tendo licitação. Seria até interessante que Vossa Excelência, como da bancada de sustentação, verificasse o que ocorreu nos meses que ficou sem. Porque isso aqui faz parte do PPI, Plano de Pactuação Integrada da Saúde. E realmente a alegação que teve é que teve problema na licitação. Mas, além de ser pouco, ter muita gente que fica fora, durante vários meses houveram meses que não tinha, meses que não entregaram, e agora está entregando abaixo do que entregava. Obrigado, vereador. Eu que agradeço. Foi aprovado por unanimidade, eu fico mais feliz, porque eu quero saber quantos anos também faz que está essa situação do leite. Não é só de agora, não. Muito obrigado. Continue a discussão a propositura do vereador Sebastião Rodrigues Oliveira. Não havendo mais oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade o requerimento do vereador Sebastião Rodrigues Oliveira. Requerimento número 1273/2007, de autoria do vereador André Rezec. Está em discussão. Senhor presidente, pela ordem. Quem pede o destaque deve justificar, né? Segundo o regimento. Sim. Vereador Euripinho.
Senhor presidente, eu pedi destaque desse requerimento, uma vez que vocês já encontram na Justiça, e já vem sendo dado para o Departamento Jurídico da Prefeitura, e entendo que todas as providências estão sendo tomadas. Com a palavra o vereador André Rezec para discutir o requerimento. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários, imprensa, população que nos honra com sua presença. Na realidade, não estou questionando nada do que está na Justiça. A minha pergunta é curta e grossa. Existem 42 médicos contratados via SAMU. Quem são os médicos? Onde estão os médicos? Que horas que eles trabalham? A informação eu acho que é do interesse da coletividade. Eu acho que todo mundo tem interesse em saber quem são os médicos, onde trabalha, que hora que trabalha. Mas a gente tem visto aqui, como foi o caso até do primeiro projeto, que hoje em dia é até um favor não mandar para a Câmara, que é melhor os vereadores não ver o que acontece. Quando a gente faz uma emenda para que encaminhe uma cópia da prestação de contas para essa casa, e essa casa vota no sentido que não deve ser encaminhada uma cópia da prestação de contas para essa casa, a gente entende. O destaque foi pedido porque, como todos já viram, a bancada de sustentação do prefeito vai votar por maioria para enterrar o projeto, esse requerimento, que, na verdade, faz a seguinte pergunta: relação contendo nomes, cargas horárias, locais e horário de atuação e respectiva remuneração dos 42 médicos contratados. Mas eu acho que não é do interesse dos vereadores da situação saber onde estão os médicos para a população. Alô? Continua em discussão o requerimento número 1273/2007 do vereador André Luiz Rezec. Com a palavra, o vereador João Minaré. Solicito o vereador Kiko Miziara pediu autorização a essa presidência para dar uma entrevista. Está ausente o vereador Anastácio, em Brasília. Então, estão todos aqui, vereador Minaré. Está em votação o requerimento do vereador André Rezec. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Voto contrário do vereador Otávio Alves Garcia, Sebastião Rodrigues Oliveira, Paulo Henrique Correia, Olímpio Jorge Nabem, Claudionor Risse e João Alberto Minaré. Justificativa de voto, vereador Otávio. Senhor presidente, senhores vereadores, eu não discuti o requerimento, e razão pela qual eu quero justificar meu voto, e dizer a Vossa Excelência, senhores vereadores e os munícipes que nos honram com a presença, de que realmente por questão de futrica, questiuncla, está sendo discutido na Justiça, sim, o problema do SAMU, da contratação do SAMU, essa concorrência, a licitude, se está certo ou não. E eu acho justo e válido discutir isso na Justiça. Enquanto se discute na Justiça, espera-se a decisão. Eu não fiquei também durante 8 anos aqui nessa casa, os meus requerimentos eram todos rejeitados, porque existia um senhor prefeito no Poder Executivo, que a ordem era rejeitar os meus requerimentos todos, a favor da Câmara, a favor da autonomia de vereador, a favor de tudo, e todos eram rejeitados. Inclusive requerimento de nome de médicos contratados pelo senhor prefeito antigo, ao bel prazer, tal como ele queria, ao arrepio da lei. E hoje me questionam, e sou questionado até hoje, de que na Justiça tramita um processo a respeito de contratação de médico, falam que eu sou contra médico, sou contra a vida, sou contra tudo, e inclusive tramitem processos criminais no Tribunal agora de Justiça, tendo em vista a condição de deputado do ex-prefeito, para discutir tudo isso. Então eu acho que se já existe na discussão no âmbito judiciário a relação de médico, devemos aguardar como estão aguardando os médicos e que ainda amigos do déspota, do prefeito antigo, são incitados para dizer que eu sou o algoz de todos eles, quando, na realidade, eu primei pela liberalidade e por tudo aquilo que a Câmara me negou.
Então, a razão pela qual eu voto contra, pelo motivo de que já existe, está sub judice, a decisão disso. Não é questão de saber, o vereador André sabe, se ele quiser saber quem é médico e quem não é, ele liga para o amigo dele, para o Caio, para os outros, chega lá, quem são os